Olá, sejam bem-vindos. Espero que a gente consiga fazer comentários sobre o tema de hoje que sejam úteis. Nós vamos comentar o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado A Fé Transporta Montanhas. A compreensão das leis de Deus é de suma importância para que nós tenhamos uma fé sólida, estável, resistente até mesmo aos reveses aos quais todos nós estamos sujeitos nessa nossa passagem aqui pelo mundo material. Entendendo por que estamos aqui, qual é o objetivo da encarnação, fica mais fácil nós enfrentarmos as dificuldades que se interpuserem nos nossos caminhos e também fica mais fácil tomarmos as atitudes necessárias para aproveitarmos a encarnação, para atingirmos os objetivos que foram traçados antes da nossa encarnação. A fé não se aplica apenas às questões de cunho espiritual, religioso, moral, mas ela deve ser utilizada para todos os fins que quisermos atingir, para todas as situações que nós formos vivenciar. A confiança em nós mesmos, ela deve fazer com que os nossos objetivos fiquem mais fácil de serem alcançados. Uma pessoa tímida, insegura, ela até pode alcançar os seus objetivos, mas vai ter mais dificuldade do que aquela que procura esses objetivos com fé, com determinação, com confiança em si mesmo, com confiança em Deus. Vamos dar um exemplo. Um vendedor, ele vai ter mais chances de sucesso se ele conhecer a mercadoria que ele vende, se ele souber a finalidade, como ela funciona, do que se ele não conhecer. Se ele não conhecer a mercadoria, se ele não tiver a certeza de que ela é uma boa mercadoria, de que ela é útil, vai ser difícil que ele consiga convencer o cliente a adquirir essa mercadoria. Mas se ele conhecer a mercadoria, tiver a confiança de que a mercadoria é boa, que ela é útil, vai ser fácil para ele convencer a pessoa a adquiri-la. Mas por que essas coisas acontecem? Porque a nossa mente é criadora. Embora o nosso mundo tenha essa aparência de material, de sólido, ele é também muito um mundo mental. E a nossa mente opera muitas transformações no fluido cósmico universal, que é a matéria primitiva que dá origem a tudo que nós vemos. A nossa mente opera muitas transformações nesse fluido cósmico universal. Nós podemos afirmar, sem medo de errar, que os nossos pensamentos não são coisas abstratas, sem vida real. Não, eles são matéria viva, eles têm sim vida real. E quanto mais confiança tivermos daquilo que quisermos fazer, atingir, mais fortes serão os nossos pensamentos, com mais energia para atingirmos os objetivos aos quais nos propomos. E a fé, embasada no conhecimento das leis de Deus, ela é fundamental, porque frequentemente nós queremos atingir um objetivo, mas esse objetivo não é útil para nós, ele não é benéfico para nós. E aí, nós podemos pensar que Deus não se importa conosco, ou que Deus não existe, né? Ou que Ele não é justo. E pensando assim, nós podemos começar a entender que o que mais vale para nós é procurarmos atingir todas as satisfações que o mundo material nos proporciona, sem nos preocuparmos com o que possa acontecer com os outros, com os prejuízos que possamos causar aos nossos semelhantes. Por exemplo, uma pessoa que tem uma doença terminal. Os médicos disseram para ele, olha, não tem jeito, tu vai desencarnar. A doença na fase que ela está não tem volta. Se ele não confiar em Deus, se ele não tiver a certeza de que ele vai continuar vivo, que o que vai morrer é só o corpo físico, ele pode pensar assim, puxa, já que eu vou morrer,
Então eu vou procurar todas as satisfações, os gozos que o mundo material me dá, enquanto eu estou vivo. E se alguém se prejudicar com isso, o problema não é meu, eu vou morrer mesmo. Isso será um grande erro. É justamente o contrário do que ele tem que fazer. Porque se ele agir assim, pensando dessa forma, prejudicar alguém, ele pode fazer com que a sua volta para o mundo real, que é o mundo espiritual, seja uma volta numa situação de sofrimento e às vezes de muito sofrimento. Tudo o que Deus põe no nosso caminho, mesmo aquilo que contraria a nossa vontade, Ele o faz porque sabe que assim vai nos beneficiar, mesmo que nós não compreendamos isso. A providência divina supre as nossas necessidades, as nossas deficiências, mas não faz por nós aquilo que nós podemos e devemos fazer por nós mesmos, porque aí estaria nos incentivando a imobilidade, a estagnação, a preguiça, e isso atrapalharia a nossa evolução espiritual. Porque é através do enfrentamento das diversas situações que a vida de encarnados põe na nossa frente que nós vamos evoluir moral e intelectualmente. E essa evolução moral e intelectual, ela é fundamental para nós. Quanto mais evoluídos moral e intelectualmente, mais competentes nós seremos para dirigir as nossas próprias vidas de uma forma mais tranquila, com mais paz, fazendo com que o tempo aqui na Terra seja um tempo mais bem aproveitado em termos espirituais e fazendo também com que a nossa volta ao mundo espiritual se dê numa condição mais tranquila, mais feliz, de mais paz. Aliás, Deus faz por nós exatamente o que fazem ou o que deveriam fazer os pais responsáveis. Pais responsáveis que se preocupam com o futuro dos seus filhos não dão tudo que os filhos querem. Quando o filho é pequeno, ele quer brincar com uma faca, uma tesoura, alguma coisa que possa causar algum ferimento, o pai e a mãe não deixam, porque sabem que pode se prejudicar com isso. Quando o filho cresce, que ele está na idade escolar, se ele não quer ir para a escola, não quer estudar, os pais os obrigam a ir para a escola, os obrigam a estudar, porque sabem que o que ele vai aprender no banco escolar é fundamental para quando ele for adulto poder competir no mercado de trabalho muito difícil. Pais responsáveis não fazem os deveres dos filhos, porque sabem que os professores passam deveres de casa para que o filho fixe o aprendizado que ele teve na escola. Então, pais responsáveis podem sim ajudar, orientar os filhos a fazer os temas, mas não fazem por eles, porque estariam tirando a oportunidade do filho fixar o que ele aprendeu na escola. Ou, quando é um tema mandando fazer pesquisas, né, estão tirando a oportunidade do filho aprender alguma coisa a mais. Pais responsáveis não dão para os filhos tudo que eles querem comer, não enchem os filhos de salgadinho, de bolachinha recheada, de refrigerante. Até podem dar essas coisas eventualmente para os filhos, mas não a toda hora, porque sabem que isso vai ser prejudicial para a saúde dos filhos. Deus faz assim conosco. Ele não nos dá tudo o que nós queremos, mas nos dá tudo o que nós precisamos e nos dá muito do que nós queremos. Porque o objetivo dele, nos impondo a encarnação, não é fazer a gente sofrer. O objetivo dele ao nos impor a encarnação é fazer com que nós evoluamos. Ele não tem nenhum interesse em que nós soframos. Então, além de colocar nos nossos caminhos aquelas coisas, aquelas situações que fazem com que nós progridamos moral e intelectualmente, ele coloca muitas benesses nas nossas vidas para amenizar as dificuldades, para que a jornada de aperfeiçoamento aqui pelo plano material seja mais amena, mais agradável. Nos dá família, colocou sabor nos alimentos, nos permite viajarmos, nos divertirmos, ter uma série de satisfações. Mas
não podemos esquecer nunca o principal. Estamos encarnados aqui no mundo material para tratarmos da nossa evolução espiritual, ou seja, nos aprimorarmos moral e intelectualmente. E para momentos como o que o mundo está passando hoje com essa pandemia, a fé é fundamental, importantíssima e imprescindível. Nós podemos imaginar que Deus não sabe o que está acontecendo? Podemos imaginar que Deus não sabia que isso iria ocorrer? Podemos imaginar que Deus não tem condições de parar essa pandemia quando Ele quiser? É claro que não. Mais do que saber que a pandemia iria ocorrer, de saber que ela está ocorrendo, Deus fez com que essa pandemia ocorresse porque Ele quer nos beneficiar. Embora a esmagadora maioria das criaturas encarnadas ache que a pandemia é um horror que ela tinha que acabar hoje. Mas quando ela não for mais necessária, ou quando nós pudermos prescindir dessa pandemia, quando pudermos ficar sem ela, ela vai acabar. Mas por enquanto ela continua porque então ela está sendo útil. Mas é preciso, em relação a essa pandemia, é preciso que digamos uma coisa que é de extrema importância. Nenhum de nós vai morrer nessa pandemia. Nenhum de nós. Nós somos espíritos imortais. Quando o nosso corpo físico morre, nós nos libertamos dele e voltamos para o mundo espiritual. Esse mundo material que nós valorizamos de uma forma errada, ele é um mundo das ilusões onde a gente fica um certo tempo para aprender algumas coisas. Mas já está programado que nós vamos voltar um dia para o mundo espiritual. Aliás, a única coisa absolutamente certa na nossa vida de encarnados é isso. Um dia o nosso corpo físico vai morrer e nós vamos voltar ao mundo real, que é o mundo espiritual. E nós continuaremos vivos. Lá nós teremos muito mais aptidões e capacidades que temos aqui, porque o corpo físico diminui muito as percepções, as aptidões, as capacidades do espírito. Lá nós vamos nos encontrar com aqueles que nós amamos e que nos precederam nessa volta ao mundo espiritual. Vamos encontrar outros espíritos que nós amamos e que também nos amam e que não encarnaram junto conosco, ficaram lá. Então, nós vamos continuar amando esses seres que estão lá, eles vão continuar nos amando, vamos continuar juntos, aprendendo, trabalhando, progredindo. O espírita, ele tem que ter a sua fé na imortalidade da alma, não como uma hipótese, mas como uma certeza absoluta, inquestionável, incontestável, porque essa fé vai torná-lo forte o suficiente para enfrentar todas as situações que a vida de encarnado nos proporciona. As boas, as ruins, as agradáveis, as desagradáveis, todas elas. Confiando em Deus, confiando nos nossos benfeitores espirituais, confiando em nós mesmos. As adversidades do nosso caminho podem até nos perturbar, nos fazer sofrer, mas não vão nos derrubar, não vão nos fazer nos revoltarmos, se tivermos fé suficiente. Com fé suficiente, nós iremos enfrentar todas as adversidades, todas as dores que a vida interpuser nos nossos caminhos, sem nos deixarmos levar pelo desespero, pela revolta. Vamos superar uma grande quantidade dessas dificuldades e aquelas que não conseguirmos superar, vamos suportá-las com resignação, com a certeza de que todas elas são temporárias, transitórias e que um dia vão passar. Como aquela frase que Maria de Nazaré transmitiu para o Chico Xavier, né? Tudo passa, as coisas agradáveis e as coisas desagradáveis. Por isso nós insistimos tanto e tanto
na importância do estudo das leis de Deus através do estudo da nossa doutrina. O Espiritismo nos torna mais competentes para o enfrentamento das diversas situações que a vida interpõe no nosso caminho. Ele nos faz maiores e mais fortes que as dificuldades, nos faz mais competentes para dirigirmos as nossas vidas, aproveitando bem o tempo que estamos passando aqui, em termos espirituais, né, para a nossa evolução, mas também utilizando esse conhecimento que o Espiritismo nos proporciona para vivermos com mais paz, sem sofrermos indevidamente. O que o Cristo nos disse? A cada dia basta o seu mal. Vamos confiar em Deus. Ele é Pai. Ele nos ama muito mais do que nós e Ele sempre, sempre, sempre age em nosso benefício. Sempre a nosso favor, mesmo quando nos contraria. E nós, volta e meia, agimos contra nós mesmos, e pior é que muitas vezes nós agimos contra nós mesmos fazendo coisas que sabemos que vão nos prejudicar, ou seja, trabalhamos contra nós até às vezes conscientemente. Deus não. Deus sempre trabalha a nosso favor. Confiemos nele. Muito obrigado, meus irmãos.